Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Amém. Que seja assim o nosso coração essa manhã. Anunciar a misericórdia de Deus, o amor de Deus e também confiar na sua fidelidade. Que nós, por isso, possamos render graças ao Senhor através desse culto online que vamos fazer. A vontade é estar juntos. Eu estou aqui no templo hoje sozinho, no templo, e é muito difícil mesmo ficar aqui sozinho sem ter os irmãos. Mas a gente sabe que Deus, pela graça dele, visita cada um, sustenta cada um de vocês. Deus os abençoe. Irmãos, antes do louvor, eu quero colocar também um vídeo onde vocês vão conhecer o licenciado Rodrigo, nosso irmão lá da IPI de Jaguariúna. Ele estudou no seminário, passou pelo presbitério, foi licenciado, ou seja, assumiu agora o momento de estágio para, no futuro, ser ordenado como pastor da IPI do Brasil. E na última reunião do presbitério, ele foi indicado para trabalhar nos campos e a primeira igreja e a segunda igreja decidiu assumir para que ele possa nos ajudar nos trabalhos. Ele tem, infelizmente, a ideia era que ele já estivesse aqui no campo, fazendo todo o trabalho, mas tivemos esse isolamento, a pandemia, então ele não está conseguindo desempenhar o seu ministério fisicamente, mas eu o convidei agora, daqui para frente, ele vai participar conosco também dos trabalhos online. Por isso, eu pedi para ele gravar um vídeo para se apresentar para vocês. Possam assistir e conhecer o nosso licenciado, que vai nos ajudar este ano no trabalho aqui da segunda IPI. Boa noite, irmãos. Eu sou o Rodrigo, sou pastor licenciado, fui licenciado em fevereiro deste ano e a convite do presbitério, da segunda igreja e da primeira igreja, durante este ano eu estarei trabalhando com os irmãos. Eu gostaria de dizer que eu estou muito contente com isso. Eu venho trabalhando com o pastor Moura, conversando com ele a respeito da formação pastoral, ele tem me apoiado muito. E a partir deste domingo eu vou estar trabalhando mais próximo de vocês, né, com o apoio do pastor. Ele vai fazer um acompanhamento para minha formação pastoral, já que eu sou um licenciado ainda. E a pedido meu, né, ele tem me assessorado muito. A equipe toda que está me auxiliando, né, o pastor Cássio, o Moura, são pastores excelentes. E eu estou tendo o privilégio muito grande de aprender com esses irmãos e também de estar junto com vocês. Eu conheço alguns de vocês e sei que vocês depositaram uma confiança muito grande em mim. O conselho da igreja também depositou uma confiança muito grande em mim. Infelizmente, nós estamos passando por um momento difícil, certo? Esse momento onde nós estamos isolados, mas com a graça de Deus, nós temos trabalhado, temos conversado e mesmo com o distanciamento que existe nesse período, eu estou sendo muito abençoado pelo pastor Moura e também espero que possa abençoar a vida de cada um de vocês a partir deste período. Eu desejo que, de alguma forma, Deus toque o coração de vocês através da minha vida, que eu possa trabalhar ao lado de vocês e que vocês também possam contar comigo como alguém que estará ao lado de vocês, acompanhando a caminhada com Cristo de cada irmão desta igreja. É muito gratificante para mim ter a honra, né, de estar com uma igreja histórica, uma igreja reconhecida, e é um privilégio muito grande que eu sei que eu devo valorizar muito, e eu sei que existem muitos irmãos que podem me ensinar, podem me ajudar muito na minha formação. Por isso eu peço que todos vocês orem pela minha vida, para que esse período seja um período que eu possa aprender muito para que o meu ministério seja construído para a glória de Deus. Então eu gostaria de deixar um abraço para todos vocês, que Deus esteja com vocês, que Deus acompanhe vocês durante todo esse período e espero ver cada um de vocês em breve. Deus abençoe a todos.
Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, Nosso amado Pai, seu nome é santo. louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo
este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Reduzir e Senhor, te entregamos nosso viver. Reduzir e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Eles e Senhor, te entregamos nosso viver. Eles e Senhor,
nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Onde flui o amor, eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus proteja vocês, guarde, sustente a cada um, em nome de Jesus, nesse domingo, nessa manhã preciosa. Eu quero, nessa manhã, ter mais um tempo de compartilhar a palavra de Deus com vocês, sempre nessa minha intenção, irmãos, de edificar o coração de vocês, de forma que vocês possam, nesse tempo de pandemia, se fortalecer em Cristo, crescer no Senhor, cada dia mais. Essa tem sido, assim, o tempo todo a minha intenção no coração. Eu oro ao Senhor, peço direção para Deus, e Ele tem dado essas direções para as nossas vidas. Por isso já falei sobre Jesus na casa de vocês, junto com vocês. Já falei como orar os salmos para encontrar descanso no Senhor. Essas duas séries abençoou muito meu coração, foi muito bom fazer essas duas séries, porque ao mesmo tempo que eu preparava a mensagem para a vida de vocês, eu também me edificava, me fortalecia, me via naquelas situações de crise e com necessidade de buscar Deus, de estar na presença de Jesus. São essas séries e mensagens que nos fortalecem nesse momento, para que a gente possa encontrar um trilho, uma direção. E nada mais é do que olhar para Jesus na primeira série, e a segunda série, falar com Jesus, estar com Jesus em oração através dos salmos. Agora iniciamos um novo mês, e nesse novo mês eu quero também iniciar com vocês uma nova série, uma série que, na minha percepção, pode ajudar vocês também fortalecer a fé, a confiança, a esperança, principalmente a esperança no Senhor Jesus Cristo. E a série, irmãos, que eu quero falar com vocês agora em julho, é uma série que falou muito no meu coração já, só de preparar, de ler os textos, já me abençoou bastante. Eu creio que cada mensagem há de abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus, assim eu espero. A série é O que pode me dar esperança? Sim, esse é o título da série. O que pode me dar esperança? É uma frase, uma expressão que Jeremias, lá no livro de Lamentações de Jeremias, ele fala. E eu peguei essa frase porque ela me falou muito. O que nós podemos conversar, meditar, pensar que pode nos dar esperança? E aí uma frase que completa essa série, esse título da série é História da Ação de Deus. Porque olhando as histórias onde Deus age em direção ao seu povo, é que a gente consegue ter esperança. Vocês vão ver que no caso de Jeremias foi isso. Mas, irmãos, o que me inspirou então essa série, primeiro, foi a série passada, porque na série passada, vendo a história de Davi, por várias vezes eu disse que Davi, ele confiava no meio da tribulação, porque ele lembrava do passado,
então ele sabia que Deus estava no presente e no futuro. Eu creio que você já deve ter ouvido diversas vezes eu falar essa frase, essa expressão, mas é isso mesmo. Quando eu fiquei pensando nessa palavra, nessa ideia que eu tenho trazido para vocês, eu fiquei imaginando, por que não contar as histórias de pessoas que viveram no passado, que tiveram experiências profundas com Deus, no meio das suas aflições, e Deus veio com graça, com poder e as livrou. Por que não compartilhar isso e meditar e refletir com os irmãos, e assim eles poderem se edificar na história de um personagem bíblico a respeito da confiança, do amor que eles tiveram da parte de Deus e também deles para com Deus. Isso me veio ao coração e eu decidi então falar um pouco sobre as histórias de fé do Antigo e do Novo Testamento e também buscar para nós esperança com essas histórias. A segunda motivação foi a leitura do livro de Lamentações de Jeremias. Eu estava lendo, estudando esse livro, porque é um contexto de luta, também de sofrimento que o povo de Deus está passando, inclusive o profeta Jeremias. Então eu estava lendo e me deparei com essa expressão no capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando eu li esse texto, depois eu fui fazer a pesquisa e vi que esse é o tema central, irmãos, do livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias, no momento de angústia, tentando trabalhar a sua fé, a sua confiança em Deus. Talvez seja isso que nós devemos fazer ao longo desta crise que temos passado. Trabalhar a nossa confiança em Deus, para que nunca percamos a esperança do socorro, da proteção, da companhia de Deus em nossas vidas. Diante disso, eu decidi fazer essa série. O que pode me dar esperança? Baseado exclusivamente na ideia do versículo 21 do capítulo 3, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Irmãos, essa frase que Jeremias coloca aqui no seu texto, nos seus escritos, a ideia dela traz uma decisão de Jeremias. E essa decisão de Jeremias fez com que ele enfrentasse todo o sofrimento e durante o sofrimento ele crescesse na confiança do nosso Senhor. Ele aprendeu a amar mais a Deus e viver mais dependente de Deus no meio do sofrimento. E quando ele faz essa expressão, essa decisão, então a vida dele começa a ser transformada. E a minha intenção é essa, é que nós possamos fazer uma decisão de continuar confiando no poder de Deus, na graça de Deus, em meio às tribulações, em meio às angústias. Mas não é fácil tomar essa decisão. Não é simples decidir que vamos enfrentar bem a nossa luta durante a tribulação. Na verdade, nós precisamos decidir, obviamente, mas é preciso pôr em prática. Jeremias, aqui ele decide e coloca em prática. Por isso, eu quero ler o texto que eu reservei para a nossa meditação nessa manhã. O texto está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 27. Escutem a palavra de Deus. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abre dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Amém. Eu chamei esse sermão de O Segredo de Jeremias. O Segredo de Jeremias. O contexto do livro de Lamentações, irmãos, é um contexto, como já disse, de luta e de sofrimento. Porque o povo de Deus havia sido levado para o exílio lá na Babilônia. E Jeremias, ele não foi para o exílio, ele ficou em Jerusalém durante um tempo, ainda após o povo ter ido para o exílio. E Jeremias viu toda aquela situação, sofrimento que o povo estava passando. Então ele decidiu escrever a respeito desse sofrimento. Mas, irmãos, o sofrimento que o povo estava passando naquele momento foi avisado muito antes. O profeta Isaías profetizou dizendo para o povo de Israel voltar-se para Deus, retornarem à fidelidade e deixarem os falsos ídolos que eles adotaram para o cotidiano da vida deles. Eles estavam vivendo a fé com Deus e também a fé com outros ídolos. Na verdade, eles estavam traindo a Deus e cometendo grande pecado da idolatria. Eles estavam sendo infiéis com Deus. Isaías vem, se levanta, diz para eles mudarem, senão eles vão passar por um grande julgamento, uma grande ira de Deus. Eles não ouviram o profeta Isaías. Deus levanta Jeremias, e Jeremias fala a mesma coisa que Isaías: mudem a forma de vocês viverem, tenham uma forma diferente, uma forma temente a Deus, um jeito de viver na presença de Deus corretamente. Novamente o povo não ouviu o profeta Jeremias. Então veio o julgamento, veio a ira de Deus, veio a correção de um pai que ama, que não deixa os seus filhos abandonados. Deus amoroso veio com poder. Irmãos, foi dura a correção que Deus fez para com o povo de Israel, com o povo de Deus, com o povo dele. O povo de Israel teve que deixar sua terra e ir para uma terra distante, viver como escravo no meio de um povo muito mau, um povo de má índole, um povo rude e cruel. Israel teve que morar no meio desse povo. E ainda sabendo que Jerusalém, a terra deles, estava totalmente devastada e destruída. Os que ficaram em Jerusalém estavam numa situação muito complicada. E Jeremias estava vendo isso. E por isso ele escreve o livro de Lamentações, de certa forma, dizendo para Deus do seu sofrimento, da sua angústia no meio daquele sofrimento. Porque o povo de Deus estava passando por doenças terríveis, fome, angústia, sofrimento, tristeza. Querem ver como estava a crise de Jeremias? Escutem o relato de Jeremias, do versículo 19 ao versículo 20. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante e do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Essa é a forma que Jeremias estava. Numa crise imensa, sofrendo aflições. Essa tradução fala andando errante, noutra tradução fala em solidão, em amargura, em angústia. Absinto significa angústia, em sofrimento, em desespero. E ele diz no versículo 20 que a alma dele continuamente se lembrava daquilo, e quando se lembrava, ela ficava abatida, ela ficava cansada dentro dele. Então, Jeremias era um homem abatido, porque a sua alma
estava cheia de profundas feridas, de amargura, de sofrimento, de angústia. E Jeremias estava passando por essa situação toda, e ao ponto de, no versículo 18, falar que a esperança em Deus estava se acabando. Olhem o que Jeremias diz no versículo 18. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Dá para você imaginar, irmãos, o sofrimento que esse homem estava passando? A luta, a angústia desse homem. A tribulação que ele enfrentava, o sofrimento era tão intenso que ele diz que ele não tem mais forças. Acabou-se as forças. Como se ele estivesse dizendo, eu estou desistindo. E tem mais, a minha esperança em Deus acabou. Eu não estou esperando mais nada em Deus. Em outras palavras, se você vai ler Lamentações, todo o livro, você vai perceber que em Lamentações, vários momentos ele sente como se estivesse morto mesmo. Acabou-se, não existe mais futuro. A minha vida se encerra aqui e se encerra de uma forma triste e horrível. Essa era a situação que estava no coração, na mente de Jeremias. Jeremias, ele tinha 2 caminhos na sua frente. O primeiro caminho era continuar daquele jeito e terminar sua vida sem esperança, amargo, triste e o pior, distante de Deus. Aquela crise o abateu de uma forma tão grande que era possível ele terminar sua vida distante do amor e da graça de Deus. Esse era um dos caminhos que ele tinha. Parar e esperar e deixar a vida se acabar. O outro caminho que ele tinha era recuperar a sua confiança em Deus, é encontrar um meio da sua fé, da sua esperança, do seu amor por Deus, retornar sua mente ao seu coração, e assim ele conseguiu olhar para a luta, para o sofrimento que ele estava passando e seguir adiante, sem desistir da sua caminhada. São 2 caminhos totalmente diferentes um do outro. O bom é que Jeremias decidiu seguir adiante. Ele decidiu, ele escolheu seguir adiante e confiar em Deus. E o interessante é que ele decidiu e ele conseguiu fazer isso. E eu chamo essa prática, essa ação que o Jeremias fez para conseguir seguir adiante, confiando em Deus, com esperança em meio à tribulação, de o segredo de Jeremias. O segredo que, se aprendermos, nós vamos conseguir seguir adiante nessa pandemia, e apesar de todo o sofrimento que ouvimos todos os dias, a televisão nos comunicar, nos informar, nós ainda vamos continuar confiando e tendo esperança. Portanto, eu quero compartilhar esse segredo com vocês. Está no versículo 21, inclusive o versículo que eu já li. Jeremias está naquela situação difícil. De repente, no versículo 21, ele diz assim, quero trazer à memória. Quero trazer à memória. Essa primeira expressão do versículo diz assim, eu quero me lembrar nisto o tempo todo, em alguma coisa. Quero pensar muitas vezes nesta coisa, nisto que eu vou falar para vocês. Eu não quero lembrar de outra coisa, a não ser isto que eu vou comunicar a vocês. É isso, essa expressão, quero trazer à memória, é isso. Eu quero encher a minha memória, a minha lembrança somente. E aí ele vai dizer que o que ele quer trazer à memória é algo que pode dar esperança para ele. Algo que possa fazer com que a sua alma o tempo todo se lembre, a sua mente o tempo todo se lembre. Até então, a mente e a alma de Jeremias estava cheia de muita tristeza, de muita amargura. Ele se lembrava apenas das coisas ruins, do sofrimento, da angústia que passou e que estava passando.
A ponto do versículo 18 ele falar que perdeu a esperança em Deus, porque na sua mente só tinha desgraça, só tinha sofrimento, só tinha amargura, só tinha angústia. E ele falou, eu vou trocar essas memórias, eu vou parar de ficar lembrando dessas coisas e vou pensar em outra coisa, algo que possa me dar esperança, algo que possa me fazer diferente, algo que possa me levar para frente, algo que possa aumentar minha fé em Deus. E ele faz isso, irmãos. Ele começa a praticar o trazer na sua mente aquilo que podia dar esperança. Esse é o segredo. Olhem só o segredo de Jeremias sendo praticado na vida dele. Olhem como funcionava, irmãos. No versículo 22 ao 24, o texto diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. É isso. Ele começa a colocar na mente, no coração dele, na alma dele, a lembrança das misericórdias de Deus sobre a sua vida. É assim que funciona. Trazer lembranças de um Deus misericordioso, bondoso e poderoso, que age no nosso dia a dia. Veja, irmãos, as afirmações que ele fala a respeito da misericórdia. Isso ele está colocando na sua mente e no seu coração. É como se Jeremias decidisse pregar para ele mesmo, buscando as lembranças do que Deus fez lá no passado e dizendo, olhe como Deus é bom, olhe como Deus é misericordioso, olhe como confiar em Deus faz bem e nos conduz em vitória. Veja, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, ele está dizendo, ao invés de eu ficar aqui sofrendo porque estou aqui nessa situação angustiosa, eu vou reconhecer que eu poderia ser pior. Eu poderia ter perdido a minha vida. Eu poderia ser consumido. Mas não, eu estou aqui. Então a misericórdia do Senhor me poupou. A misericórdia do Senhor me guardou. Olha como muda a forma de olhar para Deus. Ele diz assim, as misericórdias do Senhor não tem fim. Ou seja, essa misericórdia que me poupou e que está me poupando a cada momento, todos os dias ela estará todo presente, essa misericórdia está, todo o tempo presente. E também todo o tempo futuro ela estará, porque ela não tem fim, ela não se acaba. Isso é fantástico, irmãos. E ele vai crescendo nessa exaltação da misericórdia. Ele diz assim, as misericórdias do Senhor, todas as manhãs se renovam. Ou seja, cada manhã, quando eu abrir os meus olhos, é uma nova misericórdia. O mundo já está cheio da sua misericórdia e da sua graça. E se elas não têm fim, e se elas são as causas de eu não ser consumido, então eu começo a ter confiança, eu começo a ter esperança de que algo vai continuar bem, porque a misericórdia do Senhor não tem fim e se renova a cada manhã. E aí ele diz no final do versículo 3, porque grande é a sua fidelidade. Agora ele está exaltando a fidelidade de Deus, dizendo assim, se Deus é fiel e tem uma grande fidelidade, as misericórdias dele nunca acabam, eu descanso nisso, sabendo que a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus vai me sustentar a cada momento, a cada instante. Isso é precioso demais quando a gente contempla isso. Mesmo a gente falhando com Deus, Deus não falha com a gente. É isso que Jeremias está dizendo. E no versículo 24, irmãos, eu fiquei encantado, porque ele diz assim, o Senhor é a minha porção. Em outra tradução, na tradução na linguagem de hoje, diz assim, Deus é tudo que tenho. Lembram-se dessa frase? Semana passada eu preguei para vocês sobre isso. Ele está dizendo assim, as misericórdias do Senhor que me sustenta.
E a sua fidelidade permite com que nunca falte misericórdia. E que tudo que eu tenho é Deus. Ele é a minha herança. E agora aí ele finaliza o versículo 24, eu vou esperar nele. Ou seja, eu vou continuar tendo esperança em Deus. Porque Deus é tão maravilhoso. Isso foi a prática do segredo de Jeremias. Ele decidiu que ia trazer à sua mente. E lembrou que todos os dias da sua vida e também antes da sua existência, Deus derramava misericórdia, era fiel, Deus era tudo que as pessoas poderiam ter de mais precioso. Então, ele diz assim, eu vou esperar nele. Nasce esperança, nasce confiança no poder de Deus. Me fez tão bem, irmãos, meditar nesse texto essa semana. Me fez tão bem poder lembrar que Deus, eu posso esperar nele e ele me sustentará. Eu tenho esperado muito no Senhor nessa pandemia. Eu tenho sentido muita falta de poder orar com a igreja toda. Ficar em casa, isolado, é tão difícil, eu sei que vocês estão passando por isso. Mas, por exemplo, essa semana, que foi uma semana tensa para mim, como a maioria tem sido. Lendo esse texto, na hora que eu comecei a mexer meu coração das histórias de salvação de Deus, seguindo esse exemplo, esse segredo de Jeremias, meu coração parecia que ia explodir de alegria. Eu estava vendo algumas coisas muito escuras, muito obscuras. Eu estava olhando para o mundo, estava vendo cinzento o mundo. Mas, de repente, eu olhei para esse texto, busquei praticar isso que o Jeremias me ensinou. E me trouxe tanta alegria no meu coração. Estou tão feliz pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Minha vontade é que você pratique, e se você estiver triste, passando por um momento difícil, você possa crescer mais em Deus. Irmãos, eu queria que vocês observassem, eu vou fazer 2 leituras. A primeira leitura é como estava o coração, a mente e a alma de Jeremias antes de colocar esse segredo de trazer à memória o que podia dar esperança. Como estava a situação dele de aflição e de angústia. Olha a que ponto ele chegou, inclusive pensar de Deus coisas muito graves. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 18, é uma leitura longa, mas escutem com cuidado, eu vou tentar fazer uma leitura da melhor forma possível. É Davi falando a respeito de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me faz habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me como de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosos as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para me atacar.
desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou, entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me com amarguras e me saciou com o absinto. Quebrou os meus dentes na pedra e cobriu-me de cinza. Já não sei mais o que é ter paz. E esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Viram quantas coisas ele falou que Deus fez contra ele? Essa é a forma que enxerga Deus alguém que não se lembra daquilo que pode lhe dar esperança. Alguém que esqueceu de Deus. Alguém que não lembra das misericórdias, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Então essa pessoa fica com o coração tão amargo que ela fala contra Deus, fala contra a vida, fala contra tudo. Fala contra tudo e todos, mas principalmente fala contra Deus, porque ela coloca em Deus a culpa dos seus sofrimentos. Nós sabemos, e eu creio que você lendo aqui, você vai perceber, que o povo de Deus estava sofrendo porque eles não escutaram Deus. É por causa do pecado deles, é por causa da distância que eles tiveram diante de Deus. Eles se distanciaram de Deus. Por isso estavam sofrendo, eles estavam com ídolos, eles estavam com idolatria em seus corações, estavam em pecado. E Deus amorosamente veio corrigir. Agora, a mão de Deus é pesada. Sim, foi pesada, por isso ele estava sentindo isso, mas ele só estava vendo para o sofrimento que ele estava passando. Ele não estava percebendo que Deus estava fazendo uma correção, um ajuste de conta com os seus filhos, para colocar novamente os seus filhos no caminho certo, no caminho direito. Agora, eu queria que vocês escutassem a leitura de um homem, Jeremias, que ao colocar o seu segredo de trazer à memória o que pode dar esperança, olha a forma que ele fala de Deus, desse mesmo que ele estava falando agora no texto que eu li. Esse texto que eu vou ler agora é do versículo 25 ao 27. Depois que ele falou da misericórdia de Deus, que ele lembrou da misericórdia de Deus, que ele falou da fidelidade de Deus. Versículo 25 diz assim: O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Perceberam? Deus é bom. Bom é aguardar a salvação do Senhor, esperar nele, buscá-lo, suportar com paciência o sofrimento na juventude. Olha como mudou a cabeça desse homem. Porque ele mudou a forma de olhar para Deus. Ele se lembrou de quem Deus é e do que Deus fez. E agora colocou no seu coração isto. E agora ele consegue olhar para o futuro e ter esperança. Por isso ele fala, é bom esperar no Senhor. Ele diz até em silêncio. Meditando nisso, talvez, o que vivei no meu coração, é que às vezes no meio das angústias, das tribulações, quando a gente não está percebendo Deus como deveria perceber, a gente fala besteira, a gente fala bobagem. A gente fala coisas que não deveria falar. Murmura, reclama. Nós devemos mudar a nossa postura. Eu estou me esforçando muito para mudar a minha postura e crescer no Senhor nesse sofrimento. Eu estou feliz, porque por mais que esteja doendo, eu estou conseguindo aprender muitas coisas maravilhosas com o meu Senhor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nessa série eu quero ajudar você a, no meio do sofrimento, aprender na correção do Senhor. Portanto, irmãos,
Nos próximos sermões, eu vou falar sobre as histórias de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E cada vez que eu olhar nessas histórias, eu vou buscar para vocês e pensar para vocês esse segredo que Jeremias nos ensinou esta manhã. E vou mostrar como cada um daqueles, no meio das suas angústias, eles se lembraram da misericórdia de Deus, eles experimentaram a misericórdia de Deus, eles viveram a fidelidade de Deus. Por isso, eles foram bem-sucedidos. Na intenção de que, nesse tempo de sofrimento, você, se lembrando de Deus e vivendo esse segredo, você seja também bem-sucedido. E eu estou muito feliz porque nessa série também eu vou ter a ajuda de alguns presbíteros, também do licenciado Rodrigo, esse que vocês conheceram no início do culto, e eu creio que vai ser muito bom compartilhar a experiência e também receber deles o ensinamento da palavra de Deus. E para encerrar hoje o nosso sermão, como sempre faço, encerro com um exercício prático. E o exercício é que você leia o livro de Lamentações de Jeremias. São 5 capítulos, um por dia. De segunda a sexta você lê todo o livro de Lamentações de Jeremias. E durante a leitura, eu queria que você sempre se lembrasse do capítulo 3, versículo 21. Quando ele decide mudar a postura dele. E você lesse com essa ideia na cabeça. Quem era Jeremias antes de decidir mudar a sua postura e falar da misericórdia de Deus e da fidelidade de Deus, e quem era Jeremias após falar da misericórdia e da fidelidade de Deus, após mudar a sua postura diante de Deus. Que Deus fale no teu coração através dessa leitura dessa semana. Que Deus te fortaleça, te sustente, te ampare, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, agora nós vamos passar o momento da ceia do Senhor, onde nós vamos celebrar o sacramento de Jesus Cristo, sacramento que o Senhor nos deu para celebrarmos sempre. E cada vez que celebramos ao Senhor, nós nos lembramos do sacrifício dele na cruz do Calvário, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue por amor de nós. Hoje eu vou ministrar aqui sozinho do templo, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus há de ligar todos nós, com a graça dele, com o poder dele, com a misericórdia dele, em espírito e em verdade. E assim nós vamos celebrar esse sacramento, sabendo que ele vai nos aplicar força espiritual, paz no nosso coração, força para enfrentar esse tempo de pandemia e continuar esperando, confiando nele. Também o sacramento é uma forma de trazer à nossa memória algo que pode nos dar esperança. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando instituiu esse sacramento, ele deu para que nós nos lembrássemos dele, do que ele fez, mas também lembrássemos de que um dia ele voltará para nos buscar e juntos nós vamos cear com ele nos céus, na vitória eterna, onde não haverá mais vírus, onde não haverá mais dor nem sofrimento, apenas alegria na presença do nosso Deus. Portanto, nesse momento de sacramento, que Deus te abençoe. Mas antes de tudo, vamos confessar a Deus os nossos pecados. Fica um tempo em silêncio, você aí com a sua família, confessa os teus pecados ao Senhor, pede para que Ele te abençoe, te fortaleça e te perdoe nesse momento, para que você tome do sacramento de forma pura, santa e agradável para o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, Tu conheces o Teu povo que agora está assistindo este vídeo, mas que está lá na sua casa com a mesa posta para tomar o sacramento. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos purificar de todo e qualquer pecado, iniquidade, para que a gente possa, de forma pura e santa,
tomar dos elementos da ceia e eles possam nos fazer bem, e eles possam nos dar força espiritual para seguir adiante. E a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, na noite em que Jesus foi traído, ele se reuniu com os seus discípulos num momento de jantar, de ceia, e ele, em determinado momento daquele jantar, ele toma o pão nas suas mãos, ele agradece a Deus pela provisão que Deus havia lhe concedido. Depois ele parte esse pão e oferece aos discípulos, dizendo: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Que você possa comer deste pão, sabendo que o corpo de Cristo foi oferecido por você. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e levantou aos céus e agradeceu pela provisão de Deus. Depois Jesus Cristo ofereceu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Jesus Cristo explicou que aquele sangue que ia ser derramado na cruz é o sangue da nova e da eterna aliança. O sangue que permitiria com que todos aqueles que confiassem em Jesus Cristo fossem lavados dos seus pecados e agora pudessem ter a certeza de que entrarão no reino dos céus. E essas duas maravilhas que o Senhor apresentou aos discípulos que nos fazem olhar para Ele e confiar no poder dEle. Então que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha da graça. Portanto, comei do pão. Bebei do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor morreu por amor de nós. Se entregou na cruz para nos salvar. Glória ao teu santo nome. Amém. Ó Deus grande e maravilhoso Pai, rico em misericórdia, infinito no poder de nos dar a misericórdia, grande na fidelidade. Nós te adoramos, te louvamos, e pedimos que o Senhor comece a mexer na nossa mente e na nossa alma, removendo toda a lembrança e o pensamento de angústia, de sofrimento, de desespero, e colocando no nosso coração, mente e alma a presença, a lembrança da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, do Teu amor, da Tua grandeza em nossas vidas. Permita, Deus, que no nome de Jesus, a segunda IPI e todos os que fazem parte deste grupo de WhatsApp, que eles sintam a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor. Que eles possam receber de Ti a direção e orientação do Espírito Santo para lerem Lamentações de Jeremias esta semana. E sejam grandemente abençoados pelo Teu amor e pela Tua graça. Que a esperança encha os seus corações e as suas mentes e possamos planejar as nossas vidas debaixo da esperança do Senhor. É o que eu peço por todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E recebei a bênção, irmãos, e a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus e Pai. Que a compaixão, a amizade, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a cura, o poder,
a orientação, o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, dê um bom domingo, uma boa semana, os guarde, os livre de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.